Aula 9 do curso React Essencial e Acelerado, título Arquivos React, componente. Bom, vamos ver agora o arquivo de um componente, o formato de um arquivo de componente para o caso geral. Tá? Vamos tomar um dos exemplos que nós já tratamos, o exemplo footer. Tá? Então, a parte inicial é a seção de importação. Então, como está destacado aí, nesse caso, a parte de importação ela é muito simples, porque a única coisa que está sendo importada é a biblioteca React. Mas, no caso geral, essa seção de importação, além da biblioteca React, ela pode servir para importar componentes que o componente que a gente está tratando agrega, como já foi visto, arquivos CSS, porque cada componente pode ter sua própria formatação e eu posso querer definir um arquivo CSS importado pelo componente, e também biblioteca JavaScript. Por quê? Porque no nosso componente nós temos processamento é JavaScript, e nós podemos reusar bibliotecas que seriam importadas exatamente na seção de importação do componente. Bom, a seguir, nós temos o quê? A declaração da função principal que tem o nome do componente. Então, está ali function footer, então, o nosso componente footer, a função tem o nome do componente. E a cláusula return. A cláusula return é aquilo que o componente entrega para ser renderizado. Bom, o componente footer ele é um componente muito simples. Então, o corpo dele tem apenas o return. Dentro desse return, nós temos o quê? O conteúdo renderizável entregue pelo componente, retornado pelo componente. E, pela primeira vez no curso, a gente vai falar disso. Esse conteúdo ele deve ser no formato JSX. JSX é um formato específico de React, é uma sintaxe que junta, de uma forma, digamos assim, bastante amigável, HTML e JavaScript. Então, é um formato mais amigável do que a inserção de scripts JavaScript dentro de um documento HTML. Mas mais à frente no curso nós vamos falar mais de JSX. De qualquer forma, aquilo que está dentro do return é formato JSX. E além disso, não aparece nesse exemplo do footer, mas no caso geral, dentro da função principal, no corpo da função principal, nós podemos declarar funções auxiliares em JavaScript. Para quê? Veja, o nosso componente precisa ter processamento, estamos falando de programação, programação é JavaScript, então é natural que nós tenhamos que ter código, e esse código definido em funções. Não foi o caso desse exemplo, mas no caso geral, e exemplos que nós vamos explorar mais adiante, nós vamos ver que frequentemente nós declaramos funções JavaScript no corpo da função principal do componente. Bom, e finalmente, todo componente tem aquele comando de exportação, export default, o nome do componente, isso é padrão. Então, isso é para o componente ser visível aos elementos, aos componentes, digamos assim, que o exportam. Mas isso é padrão, isso fazemos para todos os componentes que criarmos. Bom, então essa é a essência da estrutura de um componente e dos componentes em geral. Vimos para componentes ao longo desse capítulo e continuaremos explorando ao longo do curso. Bom, então essa aula que tratada na seção 3.4 lá do nosso livro, ela fecha a apresentação da estrutura dos arquivos das nossas aplicações React. Então nós demos um passo adiante no sentido de conhecer um pouco mais. Primeiro, no capítulo anterior, nós discutimos quais são os arquivos mínimos para uma aplicação React. Nesse capítulo 3, nós vimos qual é a estrutura desses arquivos de componentes, um passo adiante na nossa capacitação para a produção de aplicações efetivamente úteis. Então, vamos seguir aprendendo mais, vamos seguir criando, nos capacitando para um pouco mais adiante produzirmos aplicações de fato vida real. E essa nossa aula nós ficamos por aqui.